Bom, gente, qual que é o tema de hoje, né? Sobre o que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje? Eu quero falar sobre vidro com vocês. Hoje eu quero falar sobre vidro, porque eu sei que é uma dúvida muito grande, né? Que paira aí na cabeça de vocês. Ai, que tipo de vidro que eu tenho que usar? Aonde que eu encontro vidro? Qual que é o melhor modelo de vidro para começar, né? Principalmente quem está começando, ou mesmo quem já está aí há um tempo, né? Então, algumas coisinhas sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, tá bom? Quando a gente fala de vidro, né? É muito importante a gente pensar. Eu tenho assim uma premissa para vidro, sabe? Que eu aprendi isso, na verdade, a duras penas, né? Que é o quê? O barato sai caro. Já ouviram falar desse ditado? Acho que já, né? Todo mundo já ouviu esse ditado, o barato sai caro. E é bem por aí mesmo, né? Quando a gente fala de vidro, não que você tenha que trabalhar apenas com vidros caros, caríssimos, mas eu acho que a gente tem que fugir daqueles vidros que são muito baratos e com uma qualidade ruim, né? Porque, em geral, aqueles vidros que são muito baratos, a gente percebe ali uma qualidade muito baixa. Então, como que a gente vai escolher o vidro, né? Primeiro de tudo, a gente tem que entender algumas coisinhas aí sobre o vidro, né? Então, vou dando essa introdução aqui enquanto o pessoal está entrando. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre os vidros é que eles trabalham, né? Então, sempre gosto de falar isso. Por quê? Para que a gente possa entender qual que é a dinâmica ali de um vidro, né? O vidro, ele trabalha em que sentido? O vidro é feito de várias moléculas, e essas moléculas, elas ficam em movimento, tá? Então, a gente fala, por isso que ele fala que a gente fala que elas trabalham, né? Que elas estão ali trabalhando, então elas estão sempre em movimento. E por que que as moléculas estão em movimento, Paty? Por que raios isso acontece? Por quê? Já viu que às vezes a gente está do nada, assim, um vidro trinca, ele quebra do nada? Porque as moléculas estão ali trabalhando para aguentar a diferença de temperatura. Muitas vezes acontece, né? Já aconteceu aqui em casa, vamos supor, a gente colocar alguma coisa no forno, tá? E você tira ali uma travessa do forno e de repente coloca sobre a pia. A pia tá gelada. O que que acontece com essa travessa? Ela trinca, ela estoura, né? As moléculas ali, elas estão trabalhando para aguentar essa diferença de temperatura, mas às vezes isso ainda não é possível, então o vidro estoura. E aí, a qualidade do vidro vai estar intimamente ligada a isso também. O quanto essas moléculas conseguem trabalhar, tá? Então, quando tá calor, por exemplo, essas moléculas elas se expandem, tá? Elas se expandem para não deixar que o vidro trinque. E quando tá muito frio, elas se contraem. É muito engraçado que uma vez eu vi uma cena que eu achei muito interessante. Aí eu vi depois o engenheiro explicando de uma ponte, tá? Não é o vidro, o material não é o vidro, mas a dinâmica, vamos dizer, é mais ou menos a mesma. Não sei se vocês já viram na internet ou em alguma reportagem na TV sobre as pontes que elas se movimentam. Pontes onde passa carro, sabe? Aquelas pontes, principalmente aquelas pontes muito compridas, muito longas, né? Você consegue ver a ponte se movimentando. Quando eu vi aqui, eu falei, gente, que é isso, né? Como assim? O negócio tá com defeito. Mas não, eles fazem as pontes até com um espacinho, vamos dizer, entre uma placa e outra. Não sei se vocês já viram isso. Você vai passar, às vezes, numa ponte e até faz um barulhinho no carro, né? Tem um espaço entre uma placa e outra da ponte, justamente para que ela possa se movimentar. Porque se ficar uma coisa muito rígida, tem a diferença de temperatura, né? Tem um dia que tá aquele solão quente ali sobre aquela ponte. E aí, então, os materiais vão se expandir, né? E aí, depois vai contrair quando tá muito frio. Então, se não tem esse espacinho, a ponte vai trincar. E eu achei isso muito interessante. Aquilo me marcou quando eu vi isso, né? Quando eu aprendi isso. Então eu levo meio que para os vidros também. Eu entendo que é dessa forma, né? Então as moléculas eles estão trabalhando nesse sentido para que elas possam se movimentar e não deixar ele trincar. E quando a gente tem um vidro que ele é muito baratinho, muito fininho, né? Já reparou que geralmente os vidros baratos são aqueles vidros casquinha de ovo, a gente chama, né? Ele é muito fininho. Então, isso vai acontecer com mais facilidade. De repente, você faz ali, isso já aconteceu comigo também, de fazer um terrário, deixa ali no cantinho, daqui a pouco, do nada, você só escuta um tec. Quando você vai olhar, ele trincou. Ah, mas é só isso, Paty? Não, não é só isso, tá? O que muitas vezes acontece também, que acaba trincando um vidro, é quando você tá fazendo a sua peça. Você tá fazendo o seu terrário, o seu mini jardim, e aí você vai colocar o pedrisco, o cascalho lá, ou uma pedra, né, um pouco maior, e você solta essa pedra lá dentro. Então, eu gosto de sempre recomendar que você faça o quê? Você deposite esse material. Você não vai soltar simplesmente.
Porque se você solta, ele pode causar, ele não vai trincar na hora, né? Vai ficar tranquilo. Às vezes pode passar até meses sem trincar. Só que às vezes, de repente, cria uma microfissura. É algo que você nem consegue enxergar. Só que com o tempo, aquilo dali pode ir aumentando, tá? Então, isso pode acontecer. E quando a gente fala, então, de vidro, né? Só para falar aí da qualidade do vidro, tem também uma outra coisa que a gente precisa olhar, né? Quando a gente fala de vidros reciclados, o que que é um vidro reciclado? O vidro reciclado é quando, por exemplo, as fábricas elas pegam um monte de pedaço de vidro, garrafa, vidro quebrado ou não, joga tudo dentro de uma caldeira lá, vai em alta temperatura, né? Então vai fundir esse vidro, ele vai se derreter e dali eles vão pegar, então vai ter a matéria-prima novamente e vai fazer novos vidros, garrafas, enfim, várias coisas que são feitas de vidro. E aí, quando a gente faz, eles fazem a reciclagem, dentro dessa fundição, vai um vidro transparente, vai um vidro verde, vai um vidro marrom, né? Vidro de garrafa de cerveja, por exemplo, que é marrom, vai tudo ali misturado. Então, o vidro, resultado dessa reciclagem, ele não é tão transparente, né? Ele não é tão límpido, assim, que você, translúcido, que você olha e enxerga muito bem do outro lado, tá? Então, vai ter algumas imperfeições aí também. Então, quando a gente fala dessa questão de qualidade do vidro, eu acho que são essas coisas que a gente tem que se preocupar. Tanto na espessura do vidro, tá? Mas não quer dizer que um vidro que ele é muito grosso, ele é de boa qualidade, porque aí às vezes ele é tão grosso e utilizado o vidro, né, que foi usado, é um vidro que passou por reciclagem, por exemplo, e aí o acabamento dele não é tão bom, né, não é aquele vidro assim que você olha do outro lado e ele é bem límpido, ele é grosso, mas ele é translúcido, que você enxerga bem. Tem alguns vidros que ele é bem grosso e inclusive ele tem uma certa ondulação. Aí eu peguei até, separei aqui alguns, para a gente poder ir falando e eu ir mostrando, né. Essa daqui é uma garrafa que eu gosto de fazer terrário nela, tá meio sujinha até, na verdade, porque eu só deixo para lavar quando eu vou usar, tá? Eu não deixo os vidros lavados e aqui expostos, para não ficar caindo pó, de repente cair alguma coisa ali dentro, que depois eu vou ter que lavar de novo. Então, só deixo para lavar quando eu vou usar. E esse aqui, a gente percebe nele, sim, você vê que ele tem ondulações, né? Ele não é uma coisa assim que é tão límpida, você olha do outro lado e você enxerga uma coisa perfeita. Então, é um vidro que ele é grosso, né? Ele não vai quebrar com tanta facilidade, mas ele não é tão límpido. Então, são essas coisas que a gente tem que pesar ali na hora de escolher um vidro, né? E aí, o que me motivou também a vir falar de vidro com vocês hoje, né? Ontem a gente foi para São Paulo, a gente foi fazer reposição de vidros aqui, e eu sou do tipo que eu gosto de ir, eu falo que eu vou camelar, né? Eu gosto mesmo de ir entrando de loja em loja para poder ver preço, ver qualidade, enfim. A questão de qualidade, quando a gente vai em um local, às vezes aquelas ruas que tem um monte de loja que vende vidro, a qualidade é a mesma. Na verdade, é o mesmo vidro para todas as lojas, né? Eles são tudo uma filial da outra, vamos dizer. Mas o preço também varia bastante, né? Mas o que é legal, o que eu gosto de ir para ver também, os modelos que são novos, né? As novidades que tem. E esse tempo trabalhando com terrários, né? Mais de 2 anos, já quase 2 anos, tem 2 anos e meio, já que a gente está trabalhando com terrário. Uma coisa que eu percebo assim que aconteceu, né? E que eu gosto de trazer isso para vocês para facilitar o caminho de vocês, vamos dizer, quando a gente chega numa loja de vidro. Qual que é a primeira coisa que acontece? A mesma coisa que acontece quando a gente vai num garden para comprar planta. Aí dá vontade de comprar todas. E aí você olha lá o valor, nessa hora a percepção de valor acaba sendo diferente, você tá tão... A emoção, né, toma conta da gente, e a percepção de valor, ela muda. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Um exemplo clássico é quando a gente vai fazer compra, né, no supermercado. Você vai fazer compra para casa, qual que é a recomendação? Vá sem fome. Porque se você vai com fome, você tá por emoção, né? Pela fome. E aí você vai querer comprar tudo que você vê pela frente. Você não raciocina mais, né? Os seus pensamentos vão vir ali baseados na emoção do momento que você tá com fome. E quando a gente vai comprar planta ou vidro, acontece a mesma coisa. A gente tem aquela emoção de estar ali vendo aquele monte de planta, aquele monte de variedade e tudo mais. E a mesma coisa acontece com vidro. Você vê aquele monte de vidro, a percepção de valor monetário é diferente. Né? E aí você não raciocina também, assim, tão logicamente, pensando na funcionalidade daquele vidro,
tá? Por que que eu tô dizendo isso? Quando a gente foi comprar vidro pelas primeiras vezes, né? Na primeira vez, segunda vez, vamos dizer, lá no começo, muito tempo atrás, lá em 2018, eu e o Du, a gente se empolgou vendo aquele monte de vidro, né? Porque tinha vidros que eram bem baratos. Caraca, nossa, gostei desse vidro, vamos levar e não sei o quê. E a gente já trazia aquele monte, né? Tipo assim, quanto mais você compra, mais barato fica. Então, não, então a gente vai levar o pacote já que vem 50, por exemplo. Né? Não, isso aqui, se você levar 100, sai por tanto. Aí você acaba se iludindo com isso. E aí, conforme você vai fazer, que você percebe se aquele vidro, ele é fácil de fazer. Não é nem a questão tanto de ser fácil, mas a questão de ser ágil, né? Você vai conseguir desenrolar ali vários terrários de uma vez só, com agilidade? Vai ser rápido para você fazer? Porque tudo isso depois vai entrar no custo final, né? No custo de venda, no preço de venda, quer dizer, do seu produto. Então a gente precisa avaliar também. Então, de repente, você chega lá e você vê uma garrafa dessa que tem um valor baixo, tá? Não é relativamente cara, uma garrafa dessa e te possibilita, né, você não vai vender um terrário tão caro numa garrafa dessa, só que olha só o gargalo que ela tem, né? Aí você se empolga e fala, nossa, eu gostei dessa garrafa, eu vou levar e tudo mais, você se empolga. Na hora de você fazer, é trabalhoso, ela exige ali uma certa habilidade que vem com a prática, tá? Ah, Paty, mas você sempre fala que não precisa de habilidade para fazer terrário. De fato, não precisa. Só que, claro, que tem níveis. Né? É muito mais fácil você começar num vidro como esse aqui, por exemplo, né? Que tá aqui atrás de mim, ó. Que tem a boca larga e você até consegue colocar a mão lá dentro, do que você começar numa garrafa com um gargalo estreitinho desse, né? Então tem níveis de habilidade que você vai adquirindo com o tempo. Então, às vezes, o tempo que você vai levar num vidro como esse, poxa, às vezes de repente, poxa, eu vou levar 1 hora para fazer uma única peça, talvez não vai compensar. Tá? E às vezes, de repente, você encontra ali, você pega uma encomenda, né? Você fica super feliz porque você pegou uma encomenda de 50 unidades, e aí você tem um prazo para entregar também. Então, não é a mesma coisa você fazer 1, 2, 3, né, para vender ali numa feira ou num garden e tudo mais. Você fazer 50 de uma vez é cansativo, é trabalhoso. Lógico que vai te dar uma habilidade com o tempo, né? Mas sim, é trabalhoso. Então, sobre isso que eu queria falar com vocês também. Na hora de comprar o vidro, você analisar, né? Não ir só pela emoção e pelo preço também. Analisa se vai ser fácil de repente, veja se o vidro já vem com rolha, né? Esses daqui, onde a gente compra, se eu não me engano, tem lugar que já vem, ou senão você tem que comprar rolha separado, né? Então, se você já tem a possibilidade de comprar ali no mesmo lugar aquela rolha, ou não, você vai ter que comprar em outro lugar, você vai encontrar aquela rolha, né? Então, a principal recomendação que eu dou, seja para quem está iniciando ou não, quem já trabalha com terrários, mas você vai percebendo isso com o tempo, nunca se empolgue. Nunca compre demais. Ah, é um modelo. Você está indo pela primeira vez para comprar? Compre um pouquinho de cada para você experimentar. Você ver como que você vai lidar com aquele tipo de vidro, aquele modelo de vidro. Ah, Paty, mas eu já trabalho com terrários há muito tempo e eu sempre vou lá na loja para dar uma olhada. Então, toda vez que você for na loja olhar para comprar novos modelos, por exemplo, você avaliar se aquele modelo que está ali. Poxa, então você vai ver, é fácil de encontrar essa tampa? Ou ele já vem com a tampa? Já é um ponto positivo, né? Já facilita o seu caminho. Então depois você vai ter que entrar em contato com outra loja para comprar a rolha, para comprar uma tampa, ou às vezes mandar fazer essa tampa de vidro, de madeira, enfim, tá? Então você vai avaliar isso, né? Vai avaliar se tem tampa fácil, você encontra uma tampa fácil para aquele vidro, tá? E outra coisa, se a tampa, às vezes ele tem a boca muito aberta, quando você vê um vidro com a boca muito aberta, dê preferência para aqueles que já venham com a tampa também. Porque se você vai comprar a rolha, é mais cara. Quanto maior, né, o valor, o preço da rolha, ele é de acordo com o tamanho. Então, logo que uma rolha grandona vai ser muito mais cara do que uma rolha pequenininha, tá? E as rolhas estão bem caras, inclusive, né? O valor tá bem alto. Então, se você vai comprar um vidro que é com a tampa, com a boca bem larga, opa, já dê preferência para aquele vidro que já vem com uma tampa, né? Ah, de repente ele já vem com uma tampa de vidro, ou então, não, eu quero fazer aqui um arranjo que seja aberto mesmo. Tudo isso você tem que avaliar, né? Na hora que você vai entrar lá na loja,
deixa a emoção um pouquinho de lado e vá com um raciocínio lógico mesmo, sabe? Né, com os pés no chão e pensando no seu negócio. Já pensa assim, eu vou pagar X nessa garrafa, vai vir aqui a rolha ainda, ou a tampa, do jeito que eu for fazer, enfim. Com o tempo, você vai pegando a prática e pensa mais ou menos, aqui eu vou gastar X de material, entre cascalho, areia decorativa, substrato, plantas, você tem mais ou menos uma base. Com o tempo, você vai pegando essa expertise, né? E aí você já avalia mais ou menos, tá, então isso aqui eu vou conseguir vender mais ou menos por tanto. É lógico que quando você chegar em casa, você vai pegar a sua planilha de precificação e vai colocar ali na ponta do lápis tudo mesmo, né? Não só todo o gasto, o custo de materiais ali que você vai usar para fazer o terrário, o mini jardim, a peça em si, mas o tempo que você vai gastar, né? Então, a primeira vez que você comprou um vidro novo, você vai sentar para fazer, você vai cronometrar. Nossa, Paty, preciso cronometrar? Sim, assim é a forma mais assertiva, porque às vezes a gente começa a fazer eu sei disso, gente, tudo isso que eu tô falando para vocês é por experiência própria, tá? Por experiência própria, porque no começo a gente vai fazendo, porque é gostoso, não é verdade? Então tá gostoso. Aí quando você vai precificar, você fala, e agora, quanto tempo mesmo que eu levei nessa peça? Puxa, nem lembro. Então, o legal é que você, pelo menos na primeira vez que você vai fazer cada um deles, e não só a primeira, tá? Uma, duas, três vezes que você vai fazer. Porque se é um vidro novo, consequentemente, você vai conhecer ali, né? A abertura desse vidro, as ferramentas que você vai utilizar. A primeira vez que você vai fazer ele vai ser um pouquinho mais demorada. Na segunda, já vai um pouco mais rápido, e na terceira, melhor ainda. E nas demais, vai embora. Então, você tem que avaliar assim, então eu comecei a fazer agora. Eu vou cronometrar, não vou me dispersar, porque muitas vezes a gente está fazendo ali os terrários e fazendo outras coisas no meio do caminho, né? Principalmente a gente que trabalha em casa, que não tem um ateliê fora. Nosso ateliê é a nossa própria casa. Então, você está ali fazendo, aí de repente você fala assim, deixa eu aproveitar e pôr um feijão no fogo, deixa eu aproveitar e pôr a roupa na máquina. Então, tenta otimizar o seu tempo e planejar o seu dia, né? O seu tempo também de trabalho, de uma forma que você fala assim, não, agora eu vou fazer essa peça, então, peraí, eu vou focar nela e vou fazer do início ao fim, para eu poder saber mesmo qual que é o tempo que eu vou levar para poder produzir uma peça como essa, porque isso vai entrar lá na sua precificação final, né, para você poder ter o seu preço de venda. Tá? Então, isso é importante. E aí, na hora que você vai comprar, então, um novo modelo, pensa nisso também. Puxa, quanto tempo eu vou levar? Hoje foi engraçado que ontem a gente fez compras de vidro, né? Então, hoje o Du foi também num outro fornecedor nosso, né, para comprar vidro, e ele foi me mandando algumas fotos. Aí ele, olha esse daqui, que não sei o quê. Aí eu falei, não. Mas por quê? Eu falei, não, porque assim, assim, assado. Aí eu já falo para ele, não, porque a planta vai ficar assim, assim, assado. Você consegue ir observando isso com o tempo, sabe? Você tem um olhar diferente para aquela peça. E você não se empolga só pelo preço ou pela beleza do vidro. Às vezes a gente vê aquele vidro todo lindo, maravilhoso, só que na hora de trabalhar, né? E com o tempo também tem isso. É legal que você faça um acompanhamento, tá? Lá para os meus alunos do curso, né, da escola de terrários, a gente disponibiliza para eles uma planilha para fazer o curso, é uma planilha automatizada, mas também para quem trabalha com consignação, por exemplo, e isso vale para todo mundo, mesmo quem não trabalha com gardens, tá? Com parcerias. Tem ali um caderno, uma planilha no computador, enfim, veja qual que é a melhor forma que você se adequa. Paty, eu gosto de fazer tudo no computador, eu gosto de fazer tudo no caderninho, não tem problema. Faça ali um levantamento, tenha um acompanhamento das peças que você vende, para ver o que tem mais saída, o que não tem. Que nem hoje, nesse acompanhamento que a gente faz com os gardens, né, no nosso caso que faz a venda direto só para o garden, não faz mais para consumidor final, a gente consegue avaliar, olha, esse modelo aqui, não, ele não está tendo saída nesse garden daqui, mas no outro garden de lá sai. Então desse a gente deixa para mandar só para lá. Não, esse aqui não tem muita saída em nenhum outro. Então a gente já não compra mais na ida seguinte lá no fornecedor, entendeu? A gente procura dar prioridade para aqueles que têm mais saída. Não é porque eu gosto de um modelo que ele vai ter saída. Quem vai dizer é o nosso cliente. É o nosso cliente que vai dizer. Então, é legal você sempre anotar, sabe? Tenha tudo sempre anotadinho, né? Qual que é o modelo, se está tendo saída, quantas peças você vendeu dele naquele mês, né? Vai acompanhando para você poder conseguir ter um raio-x, né? Você conseguir fazer um raio-x do seu negócio. Eu sei que muitas pessoas
começam a mexer com os terrários por hobby, para ter em casa, para decorar sua casa, para dar de presente para um amigo, para um familiar, alguma coisa assim. Outras têm como um hobby lucrativo, vamos dizer, né? É um hobby que você faz para estar ali, né? Desestressando, relaxando e tudo mais, e você aproveita e vende essas peças, porque afinal você vai ficar com aquele monte em casa, né? Então você vende e dessa forma você acaba tendo ali mais recursos para comprar mais matéria-prima e você continuar mantendo, financiando o seu hobby, né? Eu costumo dizer que a gente acaba financiando o nosso hobby, que é uma terapia, uma coisa gostosa e a gente ainda é pago para fazer isso. E tem pessoas que não, falam assim, não, eu vou fazer disso o meu negócio, até hoje eu coloquei uma caixinha, né, lá no Instagram, perguntando se era uma para quem, né, comercializa os seus terrários, que é a maioria do nosso público, né? Se tem como renda extra ou como renda principal. E olha, é muita gente que tem como renda principal. Então, quando você tem isso como sua renda principal, mais ainda a gente precisa ter controle mesmo sobre o nosso negócio, né? Então, é uma listinha ali de tudo que você compra, tudo que você vende, de tudo que vai mesmo, na hora de precificar, é tudo, colocar tudo mesmo, tá? Que vai ali naquele terrário, naquela peça que você vai fazer, a tag, a embalagem, tudo isso tem que contar. Porque se você quer levar isso como um negócio mesmo, você tem que olhar como um negócio, né? E o que a gente precisa de um negócio? De planejamento, de acompanhamento, de gestão desse negócio. Aí até peguei aqui uns outros vidros, ó. Esses daqui são vidros que eles costumam ser baratos, né? São vidros que aí você não paga, sei lá, depende de cada região, né? Não sei também como que é aí na região de vocês. Mas são vidros que às vezes você paga, não chega a R$ 1, né? Mas aí depende se você compra pela internet, você vai pagar frete e tudo mais. Então, são vidros que não chega a R$ 1, né? Aí você vai fazer depois o seu custo ali com as coisas que você vai acrescentar, né? Todos os materiais, substrato, areia, musgo e tudo mais, tag, embalagem, tudo isso vai entrar no custo. E o que a gente aprendeu com o tempo? Quando você vai lá comprar, eu vou pegar esse aqui que ele tá vazio, né? Que senão aquele dali eu vou virar todo. Tá vendo essa boquinha aqui, ó? Deixa eu colocar aqui no meu cabelo, que acho que fica mais... Aqui, ó. Ela não é uma boca tão estreitinha. Você vê que, ó, entra aqui o meu dedo. Eu não tenho mais dele aqui, tá? Mas na primeira vez que a gente foi comprar vidro, tem um outro, esse daqui, se eu não me engano, é vidro penicilina, o nome desse modelinho assim, que ele é gordinho e a boca, ela é bem abertinha. Mas tem um outro que ele parece vidrinho tipo de esmalte, que aí ele tem a boca mais estreitinha ainda. Gente, alguém já trabalhou com esse tipo de vidro? Fala aí para mim nos comentários. Conta aí para mim, vocês já trabalharam? Ele é parecido com esse daqui, só que a boca é mais estreita ainda. Acho que nem esse aqui entra meu dedinho, né? O outro acho que fica bem aqui na pontinha, não entra. E aí o que acontece? É um vidro que ele sai bem mais barato, só que na hora de você trabalhar, gente, mas dá um trabalho. Mas dá uma coisa que olha, tá? Então, assim, eles são muito pequenininhos, ó. Tem uns que nem entra a borracha do funil. Exatamente, não dá, sabe? Eu tenho até um funil que ele é bem pequenininho, eu já mostrei para vocês em algumas lives, que tem esse, né, que é a boca maiorzinha. Então, esse aqui ele não entra, mas você consegue encaixar aqui e vai passar bem bacana o material. Só que tem uns menores ainda que a boca é muito estreitinha. E aí, a boca do funil que eu tenho menorzinha não entra, gente. É assim uma coisa de louco, sabe? Então, ó, são bem menores e a boca bem pequena. Exatamente, olha lá, coloquei com palito de dente. Gente, tem hora que você vai falar assim, você fazer 1, 2, 3, 10 é uma coisa. Se você pega uma encomenda de um casamento e você pega 150, 200 para fazer desse, dá vontade de jogar na parede. E aí você fala, não, me falaram que fazer terrário era gostoso, me falaram que fazer terrário era desestressante, era maravilhoso. Não, você fica assim, é from hell mesmo, sabe? É coisa do... Então, tem que pensar nisso na hora de comprar também, tá? Então, hoje, quando a gente vai comprar os nossos vidros, tanto é que esse daí parece uma boquinha de coisa de esmalte, sabe? Eu nem uso mais. Então, a gente trocou por esses que é mais larguinho. Então, você consegue passar o musgo. No outro, você passa um filetinho de musgo, sabe? Uma hastezinha de musgo. Você vai levar quanto tempo para fazer aquela peça, tá? Então, tudo isso tem que ser analisado. Esse outro aqui, ó, eu acho bem bacana também de trabalhar. Tá vendo?
olha o tamanho dessa boca, aqui é maravilhoso, porque você coloca, né? Você não precisa nem de funil, você pode vir com uma colherzinha, colocando ali areia só em volta, enfim, para colocar o musgo é muito mais fácil. Então já é um vidro que facilita demais. O processo fica até mais gostoso, sabe, para fazer, do que aquele vidro que é aquela boquinha estreitinha que dá vontade, sim, dá vontade de olhar na parede. Não vamos mentir aqui dizendo para o pessoal que é tudo mil maravilhas, porque não é, tá? Essa outra garrafa aqui, ó, essa daqui eu fiz uma live com vocês, não sei se, né, vocês estavam aqui na live, preciso até dar uma limpadinha agora por dentro, ó. Tava dando uma olhada aqui, ela tá já. Sempre tem que fazer essa limpeza por dentro também, tá? Do vidro. Já é trabalhosinha também para fazer. Poxa, agora eu vou pegar uma encomenda com 100 desse? Ah, já não sei não, sabe? Você vai pegar de pouquinho, tá? Olha outro aqui que é bem gostoso também de trabalhar, gente. Esse daqui, tá? Ó, tá vendo a boca? É bem larga, bem mais tranquilo para você trabalhar, você consegue ter mais liberdade para montar um cenário, tá? Então era sobre isso que eu queria comentar com vocês. Deixa eu abrir aqui para algumas perguntinhas, que já tem 9 aqui na caixinha. Vamos lá. Opa, opa, opa. Aqui, ó, cantinho suculenta. Estou adorando os vidros de palmito. Reguei só no dia que fiz. Está perfeito, os vidros reciclados. Ah, era outra coisa também que eu ia falar. Bom que se você comentou, Lu. Até deixei um aqui separadinho, ó, o vidro de palmito. Gente, o vidro de palmito é mara, né? É maravilhoso. Deixa eu secar ele aqui para vocês poderem enxergar lá dentro. O vidro de palmito, ele é muito bom porque é grande, é largo, né? É espaçoso. Você coloca a mão lá dentro, tá? Deixa eu dar uma secadinha aqui para mostrar para vocês. Até com umas folhinhas aqui que estão... Ó, começam umas folhinhas a apodrecer, você tem que limpar, tá? Sempre limpar. Esse é aquele que eu fiz nas aulas gratuitas. E aí eu não vendo, né? Eu gosto de deixar esses daqui para eu ir acompanhando e sempre mostrando a evolução deles para vocês, o desenvolvimento deles para vocês. Ó, ficou uma folhinha aqui encostada. Aqui, ó. Ficou uma folhinha encostada. Ela mela, tá? Sempre falo para vocês da importância, né? De não deixar a folha encostada. Aqui teve uma que cresceu e eu não vi. E ela melou. Deixa eu até tirar aqui. Olha, eu já aproveitando fazer manutenção de terrário. Mas vamos lá, vamos voltar a falar aqui dos vidros. Então, essa questão dos vidros reciclados, Lu, é muito legal a gente levantar. Uma, pela facilidade de trabalhar com eles, tá? Desses, né, que tem a boca bem larga, então tem uma facilidade muito grande para a gente trabalhar com eles, principalmente para quem está começando, e para quem, mesmo para quem está trabalhando há um tempão aí, de vez em quando é bom a gente pegar um vidro mais fácil de fazer, né? Tem uma aluna nossa, a Paty Werneck, que ela mandou foto, ela tá fazendo um garrafão, que nem o YouTube consegue ver, o garrafão ali, ó, aquele garrafão, ó, tá vendo esse garrafão aqui? Aí tem uma aluna nossa que ela tá fazendo um igual, né? E ela me mandou, ai, Paty, tô aqui na luta, ó. Então, é legal a gente ter esses desafios, né? Eu adoro esses desafios, mas é legal de vez em quando também a gente pegar um vidro que é mais tranquilo de fazer, né? Porque a gente faz com tanta facilidade, então é gostoso. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu só tô aproveitando tirar umas folhinhas aqui que já chegaram ao seu ciclo, né? Deixa eu mostrar para vocês. Então, um vidro de palmito é legal nesse sentido. Tá bom, Paty, posso colocar a mão dentro, é mais fácil e tudo mais. É barato, né? Porque você vai reaproveitar. Aqui, focar para o pessoal do YouTube. Você vai reaproveitar um vidro, né? Então, tem bastante alunas aí que foi atrás de pizzaria, pastelaria, e o pessoal às vezes, né, joga fora, não tem o que fazer com vidro. Então, doando para essas alunas. Então, olha aí, gente, aproveita, né, a oportunidade. Então, é um vidro que você consegue colocar a mão, né? É fácil de dar manutenção depois também e tudo mais. Espera aí. Então, é um vidro fácil. E a outra coisa também, né? Essa semana o Du fez levantou uma questão, até lá no nosso grupo de alunos, né? Na nossa comunidade, acerca aí do meio ambiente mesmo, né? Ele andou conversando e ele até viu uma reportagem também. Esse aumento que a gente está tendo nos vidros, que inclusive aumentou muito, tá? Aumentou muito mesmo. Se dá também essa questão
né, da falta de matéria-prima e tudo mais, e a questão ambiental. Então, é bacana, sim, a gente reutilizar esses vidros, tá? E dão trabalhos maravilhosos, né? Vocês acabaram de ver, né? Eu sou apaixonada por esse daqui, eu amei, ó, acho que assim dá para ver melhor, né? Eu amei fazer esse vidro, porque ele é fácil, você consegue criar um cenário maravilhoso e com um custo muito baixo mesmo. Tá? E você fazendo um trabalho muito bonito, poxa, a sua margem de lucro vai ser bem bacana, tá? Deixa eu pegar outra perguntinha aqui. Perguntaram aqui, ó, onde compra essas pinças? Na internet, tá? Ou lojas de produtos, materiais cirúrgicos, você encontra também, tá? Vamos falar então aqui então sobre vedação. No caso dos vidros, a gente tem algumas formas de vedação. Você vai ter um vidro com rolha, vidro com a tampa de vidro, né? Que é como esses que estão aqui atrás de mim, ó, tá vendo? Com tampa de vidro. E isso vai influenciar muito na umidade do terrário. Ah, mas e agora? De quanto em quanto tempo eu vou regar? Rega não tem regra, tá? Então, isso coloca na cabeça de vocês. Rega não tem regra. Mesmo um vidro com tampa de rolha, tá? Se o formato dele é diferente, vai mudar a frequência de rega. Ah, mas por quê, Paty? Esse daqui eu fiz numa live, eu acho que foi em novembro, outubro. Eu acho que foi em outubro, eu vou até procurar depois essa live, mas eu acho que foi em outubro do ano passado. Eu nunca reguei, tá? Inclusive, na verdade, eu precisei abrir ele e secar, porque essa rolha, ela veda bem, tá? Ele fica bem fechadinho. E o gargalo, tá vendo como é mais estreito? A água fica bem presa aqui, segura bem a umidade. Tá? Então, na verdade, eu precisei abrir ele acho que uma ou duas vezes para secar o excesso de umidade que tinha aqui. Já um outro modelo, como esse, por exemplo, ele já não segura tanto que ele é mais reto, tá vendo? Ó, ele tá úmido, você vê que ele nem tá suado, mas sim, eu olho aqui, ó, aqui embaixo dá pra ver umas gotinhas, ó. Deixa eu ver se consegue visualizar. Ó, aqui na pedra dá pra ver umas gotinhas. Deixa eu ver se aqui. Aqui. Ó, dá pra ver umas gotinhas bem aqui na pedra, tá? Então, ele tá úmido, ele tem umidade, mas você vê que não segura a umidade aqui na parte de cima. E essa rolha, apesar dela fechar direitinho, a rolha, ela é porosa, tá? Então, sim, evapora. Agora, você fala assim, nossa, eu não quero abrir nunca mais o terrário. Você vai vedar, não. Você vai passar algum material, algum produto para impermeabilizar, para assim fechar totalmente os poros, entendeu? O que eu não acho muito recomendado, porque nesse caso aqui a gente usa o terrário como algo decorativo, né, estético e tudo mais. Então, sim, a gente acaba abrindo esse terrário para fazer manutenção e tudo mais, entendeu? Então, por isso que eu não gosto de vedar completamente o terrário. Eu gosto que tenha ali, sim, a gente sempre abra, não, que a gente, de tempos em tempos, a gente vai abrir ele para regar, para dar uma olhada lá dentro e tudo mais. Acho que isso é uma coisa que você tampa ali que você nunca mais vai mexer, você acaba esquecendo, aí de repente uma plantinha morre lá dentro e você não vê, e aquilo ali pode causar um estrago maior pela decomposição dessa matéria orgânica, vai surgir fungos, bactérias que vão trabalhar ali nessa decomposição, e isso pode fugir do equilíbrio, tá? Por quê? Porque você não tem ali, né, saída para lugar nenhum, tá? Então, o formato do vidro também vai diferenciar, tá? Então, sim, você, dependendo do vidro, olha, as bombonieres que eu tenho aquilo, eu não preciso regar todo dia, tá? Eu não rego todo dia. Tem que ver como que tá esse fechamento, essa tampa. Às vezes é uma tampa que tá deixando uma fresta muito grande, tá? Então observa. Observa também se você tá colocando uma quantidade que é suficiente, né? Que é suficiente também, tá? Deixa eu ver mais alguma aqui. Olha, eu não vou falar de precificação, Lu, porque perguntou aqui, né? Por quanto você venderia aquele vidro de palmito que você fez? Porque aí o custo ele é muito específico para cada pessoa, tá? Aí eu tenho que sentar e fazer toda a minha planilha de precificação para ver o quanto eu gastei. Uma cuia de fitônia que eu pago R$ 30, tem gente que em outro lugar paga 40, 50, então vai variar, tá? Então é muito. Eu não gosto nem de dizer por quanto eu venderia,
porque senão as pessoas se baseiam no quanto eu vendo, e isso é o errado, né? Então não adianta você olhar para ver quanto que o concorrente vende e você vai colocar o preço no seu. O custo dele é igual ao seu, tá? Então eu sempre prefiro. Sabe aquela história que fala, né? Em vez de você dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Eu gosto de ensinar vocês a pescarem. Então, lá no curso, tem a planilha de precificação, tem a aula de precificação, para cada um fazer a sua precificação. Você sabendo a sua precificação, você vai ter muito mais segurança na hora de dizer o preço. Olha, é X. Ah, mas tá caro? Para você não vai fazer importância se a pessoa disser que tá caro. Por quê? Para ela não é uma prioridade naquele momento, tá? E você tem consciência de que aquele é um preço justo, você vai conseguir pagar os seus custos, você vai conseguir pagar a sua mão de obra, né? O seu trabalho, tá? E ainda ter a sua margem de lucro para reinvestir na sua empresa. Então, por isso que assim, eu prefiro sempre que vocês façam lá a continha e vocês aprendam a pescar, tá bom? O que você acha de terrários em vidro de palmito? Vantagens e desvantagens? Gente, eu sinceramente só vejo vantagens. Vantagens no sentido de ter um custo mais baixo para você, então, consequentemente, o seu preço de venda vai ser mais acessível para o seu cliente, tá? Outra vantagem na questão do formato, como eu comentei anteriormente. Então, o formato dele, por ter a boca mais larga, é mais fácil de você trabalhar. Você consegue até, principalmente para quem está iniciando, você consegue explorar melhor esse espaço para que você crie cenários mais elaborados, tá? O que não é tão fácil quando a gente utiliza um vidro com uma boca muito estreita, então fica mais complicado da gente fazer um cenário mais elaborado, tá? Então, a questão da reciclagem também, então você não está só descartando aí um vidro que alguns lugares a gente sabe que tem a coleta seletiva implementada, né? Então, se você separou ali na sua casa, vai vir o caminhão lá da prefeitura, ou outro lugar que seja, vai levar esse vidro e vai ser descartado da forma correta. Na verdade, ele vai ser encaminhado para reciclagem, que é o melhor destino no caso dos vidros, tá? Então, outra vantagem também, tá? Então, eu só vejo vantagens mesmo. E dá para fazer trabalhos lindos. Ah, e aqui, eu gostei. Toca da Floresta. Gosto de vidros com a boca estreita. Testa meu nível de paciência, Paty. É ótimo. Eu gosto também, tá? Eu gosto de vidros com a boca estreita, porque é gostoso a gente ter desafios, né? Como eu comentei, você vai tendo níveis. É muito gostoso a gente fazer um terrário numa bomboniere, com a boca bem larga. É gostoso, mas é legal você ter os desafios também. Porque o cérebro está trabalhando e a mão também, né? É uma atividade manual que a gente faz. Então, vai te ajudar a trabalhar a sua mão ali também. Então, é gostoso. Só que aí, imagina, né? Você tem que fazer uma quantidade muito grande. Aí, às vezes, você acaba estressando em vez de ficar bem. Então, mas é gostoso sim. Eu também gosto. Só teve o garrafão que eu fiz, que assim, aquele deu vontade, tá? Deu vontade de jogar na parede. Foi um só, mas deu vontade. Mas é gostoso. Quando você vê o resultado final, você fala: caraca, olha o que eu sou capaz. Então é gostoso sim. Aonde compra tampa de cortiça em Olambra? Você pode passar o nome da loja? Olha, eu não conheço as lojas de Olambra. Não conheço, tá? Não sei se tem uma loja específica de tampas de tampas de cortiça em Olambra, né? Eu sou de Ribeirão Pires, ABC Paulista. Agora eu vou ficar te devendo. Se eu não, às vezes que eu fui para Olambra, assim, eu não lembro de ter visto assim, uma loja que vende tampa de cortiça. Não lembro. Pode ser que ali dentro da Gran Flora, eu lembro que eu fui numa loja chamada Floral Atlanta, acho que é o nome. Eles têm perfil no Instagram, então entre em contato com eles para ver se tem, tá? Não sei te dizer mesmo, mas você pode procurar pela internet também, tá? Você tem o site Casa da Cortiça, que eu sei que envia para todo o Brasil, tá bom? Mas uma específica de Olambra eu não conheço. Vou ficar te devendo. Então, a umidade ideal é essa do vidro mais reto? O vidro de palmito que você secou estava muito úmido? Então, a umidade, ela vai depender também de quê, né? A questão ali do vidro, da vedação desse vidro, mas também a quantidade de plantas que tem lá dentro. Olha só o vidro de palmito, quantas plantas tem aqui? Olha o vidro, esse outro vidrinho. Ele tem musgo só, tá? Então ele só tem musgo. Aqui eu tenho eu tenho unha de gato, eu tenho fitônias, várias fitônias aqui, acho que tem
3 variedades diferentes, né? Então, eu tenho uma atividade metabólica maior lá dentro, né? O que que faz o vidro suar? A gente tem a própria água que está lá dentro, no substrato, na umidade do substrato, que aí ela vai evaporar, encontrar o vidro e vai condensar, mas também a água proveniente que sai das plantas, da respiração das plantas, tá? Elas transpiram e isso libera um vapor de água, a transpiração vai liberar um vapor de água. Então, quanto mais plantas eu tenho lá dentro, maior é essa liberação de vapor de água lá dentro. Aqui, eu só tô com musgos, ó. Então, ele vai suar bem menos também, tá? Então, por isso que eu falo que rega não tem regra, porque são vários fatores que vão influenciar, tá? A vedação, o formato do vidro, a quantidade de plantas que tem lá dentro. Outra coisa também é a quantidade de água que você pôs na primeira rega, na rega inicial. Às vezes a gente está fazendo 10 peças, né? O mesmo modelinho, você coloca a mesma quantidade de plantas, principalmente às vezes se é, vamos por, é uma encomenda, né? Então você procura fazer eles mais ou menos padronizados, né? Eles não serão iguais, são únicos, mas padronizados ali na quantidade de plantas e tudo mais, você costuma fazer mais ou menos a mesma coisa. E aí, de repente, um começa a suar mais do que o outro. O que, que quer dizer isso? Às vezes, na hora da rega, a menos que, de repente, você pega uma seringa e você meça ali, né? Você vai colocar, sei lá, 10 ml de água, você vai colocar a mesma quantidade em todos. Mas o que que acontece? Por que que eu não gosto de fazer isso? E às vezes não gosto de ficar presa a isso? Às vezes a gente está fazendo o terrário, e o que que acontece? Suja a parede do vidro, né? Então você de repente está fazendo lá, aí você mexeu o pauzinho ali, o hashi, e pegou terra aqui na lateral. Como que você vai limpar essa terra? Se você passar o papel toalha, vai sujar mais ainda o vidro, vai virar melequinha, né? Então o que que eu costumo fazer nesse caso? Eu vou lá com o meu borrifador, no spray mais fininho, né? Naquele jato mais fininho, e eu borrifo a água direto lá onde está aquela terra, para ela poder descer, ou aquela areia, e ela assentar. Então, nisso, eu acabei colocando um pouquinho mais de água do que no outro vidro que não sujou, tá? Então, a gente usa o processo ali da rega, inclusive para fazer essa limpeza final no vidro. Então, às vezes acontece de um vidro eu colocar um pouco mais de água do que o outro, justamente por conta dessa limpeza. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, gente, sempre observem. Tá? Não fica preso assim, tanto é que eu nem coloco nas minhas tags uma frequência de rega, tá? Eu não coloco justamente por isso, porque às vezes tem gente que é tão assim, não, aqui tá falando que eu tenho que regar uma vez por mês. Então, todo dia 5 eu vou lá e vou regar. E às vezes nem precisava, porque cada terrário é único, né? Um vai ter mais plantas que os outros. Se for assim, a gente ia ter que fazer uma tag diferente para cada terrário. E impossível, é impossível. É a mesma coisa que de repente você sai. Vamos fazer uma analogia aqui, né? Eu gosto de fazer analogias. Os bebês que saem da maternidade, né? Você vai falar para ele, falar assim: olha, mãe, você vai dar mamar para ele tantas vezes ao dia e tantos ml. Uma que não tem nem como a gente medir, né? O leite que sai da mama, mas você vai dar mamar só por 20 minutos e pronto, parou. Não, gente, cada ser humano é único, não é verdade? Cada ser humano é único. De repente, um bebê vai necessitar um pouquinho mais e outro vai necessitar um pouquinho menos. Um vai se saciar com mais, outro vai se saciar com menos, né? Então, por isso que eu acho que não tem regra, sabe? A gente está lidando com seres vivos do mesmo jeito. É muito diferente de repente, a gente falar de uma coisa que não é viva, né? Ai, não, você tem regrinha ali. Então, por isso que eu não gosto de colocar, né, nos meus terrários, tá, gente? Tô falando por mim. Eu sei que tem pessoas que colocam ali uma frequência na sua tag, mas cada um é cada um. Eu prefiro dessa forma. Eu prefiro instruir mais o meu cliente, o meu aluno, né, no caso do curso, que ele vá lá e ele saiba observar mesmo. Não, puxa, esse daqui é realmente, eu acabei precisando colocar um pouquinho mais de água. Então eu já sei que esse aqui eu vou observar um pouquinho mais. Inclusive, eu acho que eu até vou deixar ele um pouquinho aberto para evaporar esse excesso de água que eu precisei colocar mais porque sujou. Porque a gente sabe que tem vidro, principalmente quando a gente faz assim garrafa, né? Aí suja bem aqui em cima e você vai tenta limpar com a água, porque se você for limpar só com o papel toalha, vixe, vira uma lambança, a terra vai melecar no vidro, entendeu? Então, assim, eu prefiro muito mais que vocês aprendam a observar.
Opa, não, esse aqui eu coloquei um pouquinho a mais, então deixa eu até deixar ele separadinho, porque eu vou deixar ele aberto um pouquinho mais de tempo para eu observar e evaporar esse excesso de água que eu precisei colocar ali para lavar o vidro, tá bom? Aí você perguntou, né? O vidro de palmito que você secou, ele estava muito úmido? Sim, ele estava. Ele estava com bastante. Assim, quando ele começa a ficar com gotinhas que, sabe, ficam escorrendo pelo vidro, já é um sinal assim de que está um pouquinho um excesso aí de água. E hoje aqui não fez tanto calor, e ele estava, né, com bastante gotinhas ali. Então, e na hora que eu abri, você viu que eu falei para vocês, né? Na hora que eu abri, olha quanta folhinha que eu tirei. Deixa eu passar para cá. Ó, tá? Que tava a folhinha já meladinha, porque ficou meio encostado. Então, vou organizar. Assim, ele tá bem, não é? Ai, nossa, tá com uma umidade em excesso e ele vai morrer. Não, não está. Mas eu sei que se eu deixar assim por muito tempo, né, mais folhinhas vão começar a molhar ali. Então, por isso que eu faço essa secagem, né, para tirar um pouquinho desse excesso mesmo, tá bom? Olha aqui que pergunta legal. Por que dá fungo num terrário que não é aberto com frequência? Olha, na verdade, com certeza não é porque ele não é aberto com frequência, tá? Inclusive, quando um terrário é aberto com muita frequência, a possibilidade de dar fungo também é grande, tá? Porque as pessoas ficam colocando a mão lá dentro e tudo mais. Então, pode dar fungo do mesmo jeito. Mas, em geral, o que o fungo gosta, gente? Que eu sempre falo aqui, ele gosta de umidade, né? E baixa luminosidade, é o lugar perfeito para aparecer fungo. Então você tem que observar isso. Tá num local bem claro, mas é claro mesmo, tá, gente? Não é um clarinho, não, é claro, claro, bem claro mesmo, tá? Como se fosse o sol, mas ele não vai ficar exposto ao sol. Então, muito claro, tá? E a umidade controlada. E lógico que aí é toda uma questão do processo também, tá? Você tem a saúde do terrário, ela começa muito antes de você começar a fazer o terrário, tá? Olha aqui, ó. Vidros da boca estreita chamam mais a atenção do cliente. Eles ficam mais curiosos. Sim, com certeza. Com certeza, quando o cliente olha uma boquinha assim estreita, fala: Caraca, como é que conseguiu colocar tudo lá dentro? Né? Fica assim, fica se perguntando como que conseguiu colocar lá dentro. Então, com certeza chama mais atenção. Por quê? Com certeza ele vai olhar e falar, nossa, o nível de dificuldade é maior, né? O desafio que essa pessoa teve foi muito maior, então chama mais atenção mesmo, verdade. O que mais? Deixa eu ver se tem alguma aqui no YouTube, gente. Tinham perguntado aqui qual a rua de vidros que você vai em São Paulo. Olha, a gente compra vidros ali na Sé, tá? Na Sé tem as ruas das essências ali, que aí tem bastante vidro lá, Tabatinguera, tá? Eu já fiz um mini jardim em tubo de ensaio, mas realmente estressa muito. Ele é mais. Após terminar o terrário, como sei a quantidade de água que vou colocar? Bom, Jane, eu acabei de falar um pouquinho aqui sobre essa questão da água, né? Que eu não tenho quantidade, porque vai depender de milhares de fatores. Né? É você observar mesmo ali. Em geral, o que eu recomendo é menos é mais. Então, você vai regar de menos, que caso necessário, você rega mais um pouquinho no dia seguinte, 2 dias depois, tá bom? Sempre procura regar de menos. Ah, tá, aqui a Josi também perguntou, ó. Quando estiver assim, bem suado, tem que ficar secando? Fico insegura pelo cliente. Olha, se ele tiver um excesso de suor, tá? Um suor que é assim, um suadinho, como que é a palavra? Mas é um suadinho, só um embaçadinho, que ele tá embaçado, tranquilo, ele tá seguindo o seu desenvolvimento, né? O seu ciclo da água tá bonitinho lá dentro, tá? Quando eu digo em excesso, é excesso mesmo de ficar escorrendo. Em alguns casos, tá? Eu não tenho nenhum assim aqui para mostrar, deixa eu ver. Não tenho nenhum, tá? Em alguns casos, porque não é o caso, né? Eu não deixo nenhum ficar com excesso de água. Em alguns casos, você percebe colocar aqui desse lado. Em alguns casos, você percebe aqui no cascalho umas bolsinhas de água, umas bolhas de água, tá? Então, isso é excesso de água, tá, gente? Essas bolhas de água. Por quê? Essa água, ela não vai evaporar, ela não vai sair daqui, ela vai evaporar, mas muito lentamente. Então, o que ela vai acontecer? Ela vai evaporar, vai vir para cá e vai descer. Vai evaporar, vai subir, vai encostar aqui e vai descer. Então, essa água vai ficar presa lá dentro. E aí, dependendo das plantas que tem lá dentro, sim, vai ser um excesso de água, tá? Tem plantas, como uma peperômia, por exemplo, esse suado que tava aqui já, né, bastante suadinho, ela talvez não vá aguentar muito,
tá? Tem que ser aquele suorzinho que fica aquele embaçadinho todo dia, né? Às vezes tem dia que não fica, isso é normal, porque depende da temperatura externa aqui. Então, fica aquele suadinho todo dia e depois fica limpinho, tá? O que eu também limpei aqui para vocês poderem enxergar melhor o que eu queria mostrar lá de dentro, tá bom? Olha, e em relação à sua insegurança com o cliente, sempre deixe um canal aberto, sabe? Na hora de você entregar, você fala assim: olha, você vai dar todas as instruções, mas a gente sabe que na hora ali que a pessoa está recebendo o terrário, a emoção é tão grande que a gente vai falar, vai entrar por aqui, vai sair por aqui, né? Então você vai falar: olha, então ele vai acontecer isso, ele vai suar, tal. Se não suar por alguns dias e a cor da areia, a cor da terra também tiver seca, né? Você percebe que ela tá seca e tudo mais, ou um sinal que a planta tá murcha, a fitônia, ela fica murchinha, né? Quando tá com falta d'água. Então, que você percebeu isso, aí você vai regar. Mas se tiver com excesso, você vai abrir por algumas horas. Às vezes você vai falar tudo isso e a pessoa nem tchum para você. Não escutou, sabe? Sabe aquela coisa que a pessoa escuta, né? Mas não ouve, ou é o contrário, não sei. Mas, sabe, não processou? Então, vai acontecer isso. E aí você vai ter a sua tag. Tenta fazer uma tag bem explicativa, mas a gente sabe que o espaço é bem curto. Então, o que você vai falar? Olha, qualquer dúvida, você está com dúvida se está na hora de regar ou não, se ele está suando demais ou não, me manda mensagem, deixa isso bem aberto, tá? Então, isso vai trazer para o cliente uma segurança de que ele pode contar com você, que você não está só simplesmente vendendo, assim, agora se vira, agora é com você, colega, tá? Então, você passa isso para ele, porque aí ele vai te mandar mensagem: olha, às vezes tem os tipos de clientes que às vezes ficam te mandando toda hora, né? Olha, ele tá assim, será que tá bom? Ele tá assim. E aí você vai orientando para que ele mesmo aprenda a observar, tá? Na hora que ele te mandar uma mensagem e perguntar assim: olha, tá desse jeito hoje, tá tudo bem? Aí você, óbvio, vai olhar ali, né? Sempre pede uma foto também do ambiente, tá? Eu gosto de dizer isso, não pede, quando a pessoa te mandar uma foto, não olha só para a peça em si, olha o ambiente para saber se ele está num ambiente bem claro, bem iluminado, né? E fresco também. Então, aí você vai observar, você não simplesmente vai dizer para o cliente, fala assim: tá tudo bem, tá tudo certo, tá ótimo, não precisa se preocupar, não. Não, fala por quê. Não, olha, tá tudo bem. Você tá vendo que ele tá suadinho, mas ali, ó, tá tudo ok? Ou então, de repente, ele vai falar assim: nossa, não suou, e agora? Eu preciso regar, eu vou pôr água, quando eu ponho? Aí você vai falar para ele: olha, dá uma observada na cor da terra, tá escura ainda? E a areia, tá bem escura ainda? Eu gosto de usar, né? Vocês estão que me acompanham há um tempo, deixa eu pegar um aqui que dê para mostrar bem. Vocês se me acompanham há um tempo, eu gosto de usar essa areia terracota, ó, que é essa primeira aqui, né? Ela é quando ela tá uma corzinha de telha, né? Clara, bem clarinha. E quando a gente molha, ela muda completamente a cor. É que eu não tô com ela tá tudo lá embaixo, não tô com nenhuma dela aqui em cima para te mostrar a diferença dela seca e ela molhada. É uma diferença muito grande, tá? É uma diferença muito grande. Então você vai falar para o cliente: ó, tá vendo que a areinha tá bem úmida? Ela tá, né, escura ainda, a terra também tá escura, você tá vendo, ó? Então não precisa regar, não. Tá tudo bem. Ensinar a pessoa a ver o aspecto do musgo também. A gente sabe que quando o musgo tá hidratado, ótimo. Ó, o musgo tá hidratado, aqui em cima eu tenho musgo fofão, tá? Musgo fofão aqui em cima e aqui nas laterais é esfagno. Ó, quando o musgo tá bem hidratado, ele tá bem abertinho. E aí, quando ele tá seco, ele vai afinando. Então, ensina o seu cliente a ver isso também, tá? Porque aí ele vai ver que você realmente está preocupado com ele e que ele consiga manter o seu terrário vivo por muito tempo. E que se uma hora ele for fazer uma. Que aí é legal, porque na hora que precisar de uma manutenção, né, as plantas cresceram e tudo mais, ele precisa de uma manutenção, ele vai te procurar para fazer essa manutenção, porque você foi orientando ele ali. Então, isso vai te trazer mais segurança, porque você também está ensinando o seu cliente a observar, né? E não só simplesmente: não, tá tudo bem, não precisa regar, não. Não, você está mostrando para ele, ele vai ficar mais tranquilo. E lógico, vai te ajudar nesse suporte também, né? Então, todo dia ele vai te mandar mensagem: será que hoje eu preciso regar ou não? Você está ensinando ele a fazer, tá bom? Neide, Pati, no curso você nos passou seus fornecedores de vidros. Nas lojas físicas ficam mais em conta, mesmo com o CNPJ, achei bem salgado. Bom, como que funciona
a questão dos nossos fornecedores, né? Lá no curso, a gente tem uma lista dos fornecedores que a gente compra, né? O Terra Manu compra. Aí, claro que muitos desses fornecedores, a maioria desses fornecedores, eles estão próximos aqui de nós. Então, a gente consegue fazer essa compra fisicamente. A gente vai até lá, a loja, a fábrica e compra fisicamente. Então, a gente disponibiliza lá para vocês o site, o WhatsApp, alguns até o WhatsApp, né, para vocês entrarem em contato direto. Dependendo da localidade do Brasil, de fato, vai ficar mais caro por conta do frete. Então, a lista de fornecedores, ela ajuda muito pessoas aqui que estão mais próximas. Ah, Paty, mas eu moro em Roraima, então para mim não vai adiantar essa lista? Alguns itens dessa lista, alguns segmentos dessa lista não adiantarão. Mas qual que é a solução que a gente tem, né? Que eu acho até, na verdade, até se for pensar, né, mais assertiva ainda. Lá na comunidade do Face, você encontra pessoas próximas a você, né, da sua região. Então, ela vai ajudar no sentido de que, de repente, você mora em Roraima e tem alguém que mora. Eu acho que a gente não tem nenhum aluno de Roraima, tá? Estou dando um exemplo aqui, mas vamos por alunos de Recife. A gente tem vários alunos de Recife. Então, para você comprar, às vezes, o vidro com um fornecedor que está sediado aqui em São Paulo, aí o frete que você vai pagar, ele vai ficar bem mais caro. A gente tem alunos que são de Recife que comentam: olha, gente, eu compro em tal lugar, olha, gente, eu compro em tal lugar. E aí o pessoal troca, tá? Esses dias aconteceu isso com o pessoal do Rio, né? Algumas alunas da turma nova entraram e falaram: gente, eu não estou encontrando nada aqui no Rio. Aí eu pedi para os alunos mais antigos, né, ajudarem lá naquele post. Então, eu marquei um aqui, marquei outro ali, falou, olha, e a gente tem os posts lá também fixos para isso, né? Então, falou, ó, gente, o pessoal que é do Rio, ajuda a galera aqui, a galera nova que também é do Rio e não tá encontrando. E aí o pessoal vai trocando, tá? Até o pessoal de Portugal, gente, tá se ajudando também, tá? Com esses fornecedores. Então, nesse sentido, vai ajudar mais dessa forma, tá bom? De onde que você é, Neide? Que eu não me recordo de cabeça. Me conta aqui, que aí depois também você pode entrar lá na comunidade do Face e dar uma pesquisada na Lupa. Na Lupa a gente já tem ali muitos posts, né, sobre vidros, por exemplo. Mas se não encontrar, de repente faz um post lá e o pessoal interagindo com você. Tá bom? Bom, gente, então é isso. A gente está falando aqui sobre vidros hoje, né? Eu espero que tenha ajudado vocês aí em alguma coisinha. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas aberta, tá? Tem mais algumas perguntas aqui na caixinha. Eu vi que tem bastante pergunta que não é sobre vidro, tá? Então a gente deixa para a caixinha. Michele, tem sim lá sobre vidro, tem a galerinha de Recife, tá? Coloca lá na busca, coloca Recife, coloca vidro. Olha todos os links lá de vidro, que tem o pessoal comentando sim, tá? Às vezes o pessoal não tá falando assim, olha, esse post é sobre Recife, mas a pessoa comentou em outro post, então coloca vidro lá na busca, mas tem sim, porque tem várias alunas de Recife, tá bom? Tem várias alunas de Recife, sim, dá uma olhadinha lá, tá? Bom, gente, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo, tchau, tchau.